Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesta manhã vamos falar sobre o mercado do feijão. Dois feijões importantes aí de comercialização no Brasil têm um pouquinho de diferença aí na comercialização. O feijão carioca, ele tem se mantido estável e isso não deixa de ser uma boa notícia porque a gente está passando pelo período de pico de safra, né, onde existe aí a maior oferta ao longo dos meses do ano. Essa maior oferta fica concentrada agora em agosto e no caso do feijão preto, a gente está vendo o feijão preto buscando novos patamares de preços, apesar do feijão preto estar ainda na mão do produtor brasileiro. A gente vai entender direitinho o que está acontecendo. E quem traz todos os detalhes quando o assunto é feijão está aqui com a gente já, é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando o mercado do feijão carioca, que eu acho que é o mais consumido, o mais demandado aí pelo consumidor brasileiro, Marcelo, para entender essa estabilidade aí nos preços, né? Tá te surpreendendo? Você já esperava esse comportamento? Qual que é a sua avaliação? Bom dia, Alexandre, bom dia, produtores. Surpreendendo, de certa forma, sim, porque o mês de agosto é quando a gente tem a maior oferta de feijão carioca, né? E nós temos observado, pelo segundo ano consecutivo, que é a maior oferta de feijão carioca do ano está migrando para a terceira safra. Então, seria natural que no mês de agosto, julho, agosto, parte de setembro, houvesse uma pressão maior sobre os preços. O ano passado, por volta dessa época, vou arriscar aqui, talvez 220, 230 reais era o preço naquela época. Esse ano, o menor preço de uma mercadoria de excelente qualidade, por exemplo, no Vale do Araguaia, o menor preço foi 270 reais, mesmo durante o período de pico de colheita. Então, poderíamos ter aí uma pressão maior, ela não está acontecendo. Por quê? Né? Provavelmente vai ser a tua pergunta seguinte, né? Por que isso não está acontecendo? Porque nós tivemos todas as quebras do ano, diminuição diária, nós tivemos aí no final região sul de Minas e parte de Goiás, estado de São Paulo, lavouras que poderiam sair em setembro, outubro, já perdidas, né, com as geadas. Então, tudo isso faz com que os preços, obviamente, se mantenham um pouco mais firmes aí ao produtor. O que mostra que feijão vai se tornando um pouco mais estável, né, e isso é fruto de feijão que não escurece, produtor capitalizado, maior quantidade de armazéns climatizados, enfim, uma série de fatores. E também o fato de que os produtores não se prendem mais à referência de preços lá do Brás em São Paulo. O que acontece no Brás tem a ver com a cidade de São Paulo, nem com o estado, né? Então, os produtores cada vez mais prestam atenção àquilo que está acontecendo nas fontes. Nas fontes tem pouco feijão, tem se tornado um pouco mais estável os preços aí do feijão carioca. Pois é, e daí quando a gente fala de estabilidade dos preços, a gente imagina que nesse momento tem aí um equilíbrio entre oferta e demanda. Mas depois que passar o pico dessa oferta, Marcelo, o que pode acontecer? A gente vai ver o mercado do carioca buscando novos patamares? Vai, ainda que, claro, nós tenhamos dificuldades, nós tenhamos um problema aí com a questão da renda das pessoas, é extremamente desafiador, né? Nós recebemos um contato do governo do estado do Paraná, preocupado com as pessoas que já estão passando fome e já existe registro de morte por consequência de fome, que é uma coisa que é inconcebível e difícil até de aceitar, né, de que isso esteja acontecendo. Mas aí explicaram que a pessoa vai definhando, acaba tendo uma série de doenças em consequência de uma má alimentação. Então, coloco isso por quê? Porque o preço do feijão tem encontrado uma resistência nos R$300.
Sempre que o empacotador paga lá na fonte R$ 300 e ele vai tentar repassar lá no varejo, não é só o supermercado que procura segurar as compras. O próprio consumidor tem se mostrado arredio à valorização. E o que é que acontece no mercado? Como cada vez que ele vem, bate no 300, trava, e ele acaba, para poder, enfim, fluir, reduzindo o preço, o empacotador abre mão de margem, eventualmente uma queima de preço lá no supermercado para chamar a atenção do público, todo mundo abre mão e acaba pressionando o produtor, volta de novo. O fato de que isso tenha acontecido, obviamente, faz acreditar, porque está lá na frente, como comprador de supermercado, que basta ele travar que o preço vai cair, e acaba acontecendo. Uma hora isso não vai acontecer. Por quê? Porque efetivamente nós vamos ter um volume tão menor de oferta durante o segundo semestre de 2021 que esse nível vai acabar sendo ultrapassado, né? E o mercado do feijão carioca vai buscar outros patamares, eu não tenho a menor dúvida. Mas por que isso pode acontecer, Marcelo? Falta de estímulo ao plantio? Quando você olha culturas como a soja e o milho, quem é que estimula? Você tem toda uma estrutura, né, que existe estimulando, bancando, informando o produtor sobre a soja e o milho, né, e facilitando seus investimentos lá. Inclusive a precificação futura. Você já sabe a quanto vai vender a soja que você ainda vai plantar, né? Tem gente que tem 2 safras vendidas. Então no feijão, o que acontece? A precificação do feijão acaba ocorrendo no momento da colheita. Poucos são os feijões ainda, mas já existem feijões que são precificados antecipadamente, como o rajado, o mung, o vermelho, que tem contrato já existe, tá? Já aconteceu o contrato de produção de feijão preto. Então, ele vai ser precificado lá na frente. Então, o produtor, o que ele está fazendo? Qual é o preço do feijão hoje? O preço do feijão hoje é R$280. E o milho está liquidando em quanto? Está liquidando a perto de R$100, dependendo da região, e o preço futuro do milho é X. Eu vou plantar milho. Calma. O feijão vai refletir esse fato dele ter sido menos plantado lá na frente, né? Nós estamos vendendo feijão hoje de 280 carioca, 270 a 300. O feijão argentino preto que está entrando no Paraná está sendo vendido a 300, 305, 310, refletindo o quê? A pouca disponibilidade agora. Então, é interessante que o produtor olhe isso, busque informações. O produtor que está assistindo agora está fazendo isso, né? Mas o mercado em si, na área de produção, pode e deve aproveitar essas oportunidades, porque é um mercado que não só ele tem aí os atrativos econômicos dele, mas tem uma necessidade de produção. Tudo aquilo que tem necessidade, é um gênero de primeira necessidade, alguém vai pagar para que o produtor entregue esse produto lá na frente. E não é só o Brasil que está faltando feijão, gente. Tudo aquilo que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, regiões secas, frio entrando fora de época, todas essas informações que a gente tem afetam bastante o feijão, a lentilha e a ervilha e parte do grão de bico do Canadá. O que acontece no mundo? Menos disponibilidade de proteína vegetal vindo dos pulses. E qual é o tamanho do mercado mundial de pulses? 14 bilhões de dólares. Então, o que vai acontecer? De algum lugar tem que sair. Por isso, o mercado mundial de pulses tem se tornado muito atraente, muito viável para o Brasil também. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa possibilidade de se aumentar a produção no Brasil e as garantias disso para o produtor. Mas antes eu queria retomar com você a questão do feijão preto, Marcelo. Você já adiantou aí, feijão preto está buscando, né, novos patamares de preços. O que isso traz de informação aí para você e o que isso significa na prática? Olha, na prática significa que produtores que tenham estocado, né, eles vão continuar tendo um bom resultado.
Nós sabemos que, tanto no feijão carioca quanto preto, aquilo que alcance de preço no mês de agosto, na média, em reais e em dólares, tem valorizado muito melhor do que qualquer aplicação até dezembro. E também a gente já fez cálculos aqui que apontam que, no caso do feijão carioca, até o mês de março do próximo ano, tem valido muito a pena você armazenar. No caso do feijão preto, há produtores no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que têm estoques de feijão preto. Então, eles não são ingênuos de armazenar sem as informações. Então, eles sabem, lógico, que a próxima safra de feijão preto vai ser colhida lá em dezembro, janeiro. Tem todo esse período para comercializar. Aí você depende do feijão da Argentina. Ok, vem feijão da Argentina em dólar, o dólar dá os seus sustos aí no mercado. Esse importador, ele não tem travado esse dólar. Então, o dólar veio a 5,19, 5,15 e ele travou, agora está 5,30, 5,40, 5,50, ele está tendo benefício disso. Não está. O dólar da importação, ele é fechado na hora da transação, na hora da aquisição lá da Argentina, no caso do feijão preto. Então, a expectativa que a gente tem é que não tem aí um levantamento de quanto tem de feijão preto ainda no Paraná, seja quanto for, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, ele vai ser comercializado lentamente até o final do ano. O produtor vai vender na hora que quiser, na hora que tiver necessidade de reaver o capital dele. Mas essa importação da Argentina não é um limitador, Marcelo? Ela é um limitador, mas veja, na mão de argentino. Ah, é? E então, o que ele vai fazer? Ele vai administrar, como qualquer comerciante, como qualquer produtor do mundo, ele vai administrar. O que está acontecendo no Brasil? Subiu um pouco, está subindo, trava, quero $50 a mais, procura $50 a mais. Alcançou, vendeu, próximo lote, quero mais $50. O próprio argentino vai subindo. O próprio argentino vai subindo o sarrafo, então, também. Vai subindo o sarrafo. Ora, ele sabe que aqui dentro foi vendido a R$300, né? Ele tem conhecimento disso. Ele faz as contas, venderam a 300, podem me pagar, então, em vez de 800, 820, podem me pagar 870. E começa a buscar os 870. Bateu 870, é nacionalizado, porque existem lotes que são nacionalizados e vendidos no mercado interno para empacotadores, e existem lotes que são importados direto da Argentina por empacotadores. Então, o que ele acompanha? Ele acompanha o preço de fronteira do lado de cá. Ele chega lá, coloca o feijão dele a $850 em Puerto Iguaçu, o importador atravessa, um lote de 20, 30 carretas lá, e vende 2 para cá, 3 para lá, 5 para lá. Ele acompanha o preço de venda aqui dentro. Ele vai buscar essa margem, aumentar o valor dele? Óbvio que sim. Então, quando você tem a importação, dependendo da Argentina, e a Argentina não está super pressionada, só podendo vender para o Brasil, desesperada, não. Ela pode vender para a Venezuela, trocar por petróleo, que eles têm lá os entendimentos, atender a América Central, República Dominicana, Costa Rica. Ela está olhando o México lá com as suas dificuldades. O México todo ano importa dos Estados Unidos. A safra dos Estados Unidos está indo mal. Hello, o que vai acontecer? Os americanos vão ter menos feijão para vender para os mexicanos. Eles, argentinos, têm o mercado do Brasil e tem todo esse mercado lá fora. Que o nosso sonho é que o produtor brasileiro busque esse mercado também. Mas isso é uma outra história daí, né? Muito bem. Bom, mas daí a gente vê, né, que isso tudo está acontecendo por causa de uma oferta restrita, seja por conta de uma diminuição de área, seja por conta de quebra provocada aí por fatores climáticos. A gente tem aí uma oferta restrita que justifica o preço que a gente está vendo ser pago nesse momento. Primeira pergunta, são bons preços capazes de estimular o produtor para um próximo plantio? E segunda pergunta, qual a viabilidade de expandir essa oferta, Marcelo? Olha, nós nunca vamos deixar de importar feijão da Argentina, mas nós não precisamos necessariamente todo ano já líquido certo importar 100 mil toneladas da Argentina.
Quando nós importamos 100 mil toneladas de feijões da Argentina, significa que nós estamos deixando de produzir aqui em mais ou menos 50 mil hectares. Ora, se o Brasil tinha uma expectativa de produzir em 330, 350 mil hectares, se nós pudéssemos agregar mais 50 mil hectares para os produtores daqui, teria um faturamento maior. Significa que a gente ia ter um preço abaixo disso? Talvez um pouco abaixo dos 300, a gente está dependendo da Argentina agora, por isso ele está subindo o feijão argentino. Mas o que aconteceria? Ganho de escala. Então, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, são poucos os grandes produtores que são independentes de cooperativas. Ele pode ser independente da entrega do lote para a cooperativa, mas ele é dependente de outras formas da cooperativa, dos insumos, sementes, etc. Então, o que eu tenho visto e tenho defendido é que as cooperativas da região sul e os grandes produtores do Brasil aí que produzem em irrigação e tudo mais têm uma oportunidade de plantar 50 mil hectares a mais só para atender a nossa demanda. Só que veja só, quando você tem o preço do feijão lá no consumidor R$7, R$8, você vende menos. Nós podemos produzir mais do que 50 mil hectares. Esse preço, essa diferença vai ficar um pouco abaixo, em vez de 300 vai ser 280, mas o custo de produção de feijão, se não me falha a memória, na região sul, ficou abaixo de R$130. Então, vender a 270, 280 é um excelente negócio. Não há nada que dê mais do que vender nesse preço. O que está faltando? As nossas cooperativas voltarem a se interessar pelo feijão, estimularem e receber o feijão e comercializar esse feijão do produtor, ajudar o produtor na comercialização, que hoje o produtor ele depende da cooperativa nos insumos, às vezes na semente também, mas na hora de comercializar, salve-se quem puder. E a gente já vê que tem cooperativas mudando isso, assumindo a comercialização e ajudando o produtor a ter um resultado melhor aí no feijão. Então tem aí 50 mil hectares para aumentar. E por que integrar a cooperativa, Marcelo? Eu fico vendo da perspectiva do produtor de feijão, né? Se eu posso negociar todo dia por um determinado preço, por que eu vou me sujeitar ao preço que a cooperativa quer pagar? Vamos pegar, por exemplo, a cooperativa da Lapa, aqui 60, 70 quilômetros de Curitiba, né? A cooperativa Bom Jesus. Um exemplo de gestão, um exemplo de percepção do mercado. Eles hoje recebem, se eu não me engano, são 3 mil associados. Vamos liquidar por menos. Que 2 mil associados da Bom Jesus, na região sul do Paraná, produzam feijão. Olha a força que esse produtor tem, tanto na aquisição dos insumos, quanto na comercialização. Ele não está sozinho. Quem é que vai administrar essa venda? A própria cooperativa administra essa venda e entrega o resultado para ele. O produtor maior, o produtor que faz a comercialização, é aquele produtor que tem uma quantidade bastante grande. Vamos supor, ele colheu lá 20 mil sacos, então ele vai administrar de agora até o ano que vem. Claro que o produtor pequeno que produziu 200 sacos, também pode vender de 30 em 30, mas aí ele não vai encontrar um comércio com preço bom para ele nesses 30 sacos. Uhum. Então ele vai fixar na cooperativa que vai fazer o lote. Então, você tem aí algo que a toda hora a gente vê instituições buscando, que é a sustentação do pequeno e médio produtor. Feijão, acima de R$200, sustenta produtor de todo tamanho, até os pequenos. Todo mundo se envolve, todo mundo vai ganhar dinheiro com feijão. É por isso que feijão é uma causa social, porque ele atende a necessidade desses produtores também de faturarem, de fazerem surgir aí o dinheiro no bolso deles. Então, por que a gente chama atenção disso? Porque é que nós vamos continuar importando 50 mil hectares da Argentina, se nós temos produtores aqui que podem atender. Como é que esses produtores vão atender isso? São as cooperativas, cerealistas também têm feito um trabalho excelente, em sudoeste do Paraná, por exemplo, muitos cerealistas, aqui na região de Ponta Grossa também, que acabam fomentando o produtor, orientando o produtor e comercializando para ele.
Essas estruturas precisam e podem estar cada vez mais envolvidas. Elas precisam de estímulos para isso acontecer, né? Não é só estímulo para plantar, é o estímulo de estrutura para armazenar, para comercializar também. Boa. Bom, então a gente entendeu que dos 330 mil hectares, se adicionarmos mais 50 mil hectares, ainda assim temos uma demanda para esse feijão brasileiro. Agora, e o feijão para exportação? Pode ser adicionado também nessa conta? Como é que faz essa conta? E que tipo de feijão tem que ser, Marcelo? Alexandre, hoje a gente está importando feijão vermelho da Argentina, feijão rajado, né, o Camberre da Argentina, feijão alúbia, feijão branco, certo? Só não importamos calpi porque calpi não dá aqui na região sul, teria que buscar lá na África, disputar com o Oriente Médio, com os asiáticos, o feijão lá. Então, esses feijões todos podem ser produzidos e exportados a partir daqui. O ano passado, mesmo com toda a situação de preço mais alto, já tínhamos também uma situação de menor produção, enfim, um mercado pagando mais caro aqui dentro, ainda assim nós alcançamos 177 mil toneladas de exportação. Esse ano já passamos de 90 mil toneladas de exportação até o mês de junho. Agora, de que feijão é? Do feijão mung, né, aquele verdinho, pequeno, do feijão azuki, do feijão rajado, do feijão vermelho, e esses feijões tiveram e terão para o próximo ano, já a partir de agora os produtores podem procurar, as cooperativas podem procurar acordos com os exportadores para fazer o plantio para o ano que vem. Aí entra algo fantástico desse Brasil, né? Que a gente é fã dessa agricultura e também das características, né, que permitem que a gente tenha um planejamento melhor. Quando é que o Hemisfério Norte colhe feijão? Agora. Quando vai colher de novo? Só em agosto do ano que vem, setembro, outubro do ano que vem. Então, se nós estamos vendo que há uma quebra lá fora, que os preços já estão valorizados lá fora, os exportadores já começam a fazer contratos, ou pelo menos começam as tratativas aí, e pode fixar mais tarde, pode fixar em janeiro, fevereiro, antes do plantio da segunda safra, e, enfim, ter essa garantia desses feijões já travados. Já existem exportadores, tradings, né, que estão atuando no setor, dispostas a começar essas conversas, e, inclusive, as sementeiras já têm que estar alerta. Né? Vai aí um alerta para as sementeiras. O que vai precisar para o ano que vem? Mais sementes do que nós tivemos esse ano. E quando é que pode se preparar para isso? Agora, para depois ter a semente para vender na segunda safra do ano que vem. Ou seja, oportunidade também de negócio. Quando você tem soja e milho valorizados, como a gente tem visto aí, ele não está valorizado só para o produtor brasileiro. O produtor de tudo quanto é canto está plantando mais soja e milho, nem que seja, que não é para exportar, é para diminuir a sua importação, está valorizado dentro do país dele. Alguma coisa, principalmente eles, vão produzir a menos, porque eles só têm uma safra. Então eles vão plantar soja e milho e não vão ter uma segunda, uma terceira safra para fazer de feijão, como é o caso do Brasil. Então, é uma posição muito privilegiada dos produtores. O que a gente tem que tomar cuidado é em alertar o produtor de que nós temos que ser muito cuidadosos com a produção de feijão carioca. Se sobrar feijão carioca, a gente vai ter que administrar a venda aqui dentro, armazenar, vender mais lentamente e tudo mais. Agora, os feijões exportáveis, é rápido, ele vai ser dar liquidez para o produtor. Boa, muito bom. Uma análise perfeita do mercado, do contexto da precificação e das tendências para os preços, não só do carioca, dos feijões de uma maneira em geral, trazida aí pelo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Meu caro Marcelo, te agradeço muito e já te provoco para que a gente possa trazer numa próxima pauta o assunto grão de bico, Marcelo. É um assunto importante e que tem aguçado aí a curiosidade dos produtores pelo Brasil afora.
Estamos à disposição, é um prazer, Alexander, falar dessas alternativas, desses produtos, desses mercados, né, de trazer para os produtores brasileiros essa alternativa para eles conhecerem, terem as informações. Vai ser um prazer. Inclusive, se você me permite, junto com o Sebrae, nós vamos ter no dia 31, depois passamos também aí para os produtores o link, vai ter uma live, né, com o Sebrae entrevistando o Dr. Varley, lá da Embrapa Hortaliças, sobre a produção de grão de bico pelo Brasil afora, mas concentrado aqui na região sul, que tem apresentado umas novidades interessantes. A outra pessoa é o Dr. Carbonel, do IAC, e tem... o Germano. Germano é um agrônomo fantástico aqui, que está à frente daquele projeto Centro-Sul Brasil, Brasil Centro-Sul Feijão e Milho, que tem alcançado excelentes produtividades de feijões em produtores de pequeno porte, né, apoiados pela Embrapa, pelo IDR, pelo IAC, por empresas privadas aí. Então, eles vão conversar sobre essas alternativas, como produzir, né? O nosso papel no IBRAF é fomentar para que se discuta, se conheça, se leva o conhecimento agronômico e nós trazendo aí o conhecimento a respeito dos mercados. Dia 31 vai acontecer essa live e depois ela vai estar disponível aí nas redes sociais para o pessoal assistir e saber as alternativas de produção aí que você tocou do grão de bico e desses outros feijões. Legal. Se você quiser mandar o link para a gente deixa o link aqui à disposição também para que os produtores possam acessar a live no próximo dia 31 ou aqueles que não tiverem oportunidade, após a live, possam também saber onde encontrar aí essas informações. Por enquanto, muito obrigado, Marcelo Líderes, e a gente volta na semana que vem trazendo mais informações, mais detalhes aí sobre esse mercado do feijão. Que dia é hoje? Hoje, até onde eu sei, é quarta-feira, Marcelo. O que é que tem na quarta-feira na hora do almoço? Dia de feijoada. Uau! Viva o feijão do Brasil, bora lá! Tá vendo? Tô sabendo. Vou pedir a minha daqui a pouquinho aqui. Valeu, um abraço. Obrigado, Marcelo. Abraço. Tá aí, Marcelo Eduardo Líderes, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Marcelo é presidente do IBRAF, trazendo, portanto, as perspectivas para a precificação do feijão carioca, passando pelo pico de oferta, né, o momento de pico de safra aí, e ainda assim o preço se mantendo estável, feijão preto conseguindo adicionar algum valor aí, principalmente em função da baixa oferta, da baixa disponibilidade. Ainda tem feijão, segundo o Marcelo, na mão do produtor, mas o produtor até dezembro, até janeiro do ano que vem, enquanto tiver aí a oportunidade de segurar esse feijão, vai vendendo aos poucos para evitar uma queda considerável nos preços. E o feijão preto que vem da Argentina está vindo aí em patamares interessantes, o que acaba ajudando a aumentar, a buscar novos patamares de preços para o feijão preto praticado aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.